É grande bênção quando Deus nos concede a oportunidade de, mais uma vez, nós termos o nosso culto. Amanhã é o 20º domingo após Pentecostes, a descida do Espírito Santo, aquele evento lá em que os discípulos, movidos pelo Santo Espírito de Deus, testemunharam das verdades da salvação em Cristo Jesus. O Evangelho se espalhou por todo o mundo, chegou até nós, e Deus quer também que nós também compartilhemos esse Evangelho a todas as nações. Na temática de hoje, o nosso pedido ao nosso Deus, a partir do Salmo de número 90, e também do Evangelho de Marcos, capítulo 10, 17 a 31. Senhor, dá-nos sabedoria, e que Deus possa abençoar as nossas vidas, é o nosso pedido, e especialmente nesse momento de culto. Convido você a que nós possamos fazer a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos ou cantemos junto, grande coral, do hino 171 do Inário Luterano. Neste momento, convido você a que possamos fazer a confissão dos nossos pecados ao nosso Deus. Ó meu Deus e Pai, reconheço todos os meus pecados, me humilho diante de Ti em sincero arrependimento e confiando na Tua promessa,
peço e recebo o teu perdão. Por amor de teu Filho, meu Salvador. Amém. Deus prometeu o perdão dos pecados a todos aqueles que se arrependem e nele confiam, que ele nos guarde na sua graça. Se essa também a tua confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos, nesse momento, fazer a leitura do Salmo para o dia de hoje. Salmo de número 90, dos versículos 12 até o versículo de número 17. Salmo 90, 12 a 17, onde lemos: Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus, até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos. Alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Assim termina a leitura do Salmo, e nós queremos nesse momento também fazer a leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje. O Santo Evangelho para o dia de hoje nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, dos versículos de número 17 a 31. Marcos, capítulo 10, dos versículos 17 a 31, onde lemos: Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá
a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Até aqui o texto do Santo Evangelho. Queremos confessar nesse momento a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Convido você a cantar junto ou acompanhar o hino 519 do Inário Luterano. Graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos meditar no texto do Salmo há pouco lido, Salmo 90, destacando o versículo de número 12, onde diz: Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Sob o tema, Senhor, dá-nos um coração sábio. Amigos do Salvador Jesus, o ser humano de todos os tempos, ele tem consciência da rapidez e velocidade com que passa por esse mundo. Toda hora alguém comenta: estive com o fulano ainda ontem. Fiquei muito surpreso com a notícia da sua morte. O tempo de permanência de cada pessoa por esse mundo varia sem qualquer lógica humana. Surge na mente humana, principalmente, duas perguntas. Por que tal brevidade da vida? E uma segunda pergunta: para onde vamos? Somente na Escritura Sagrada, revelação de Deus, é possível encontrar as respostas. Os textos de hoje, o Salmo 90 e também Marcos 10, 17 a 31, nos dão clareza sobre o assunto. E esses textos estão intimamente ligados.
Já no versículo 1 e versículo 2 do Salmo 90, temos grande revelação que faz toda a diferença. O Senhor Deus é o único refúgio e os seres humanos em que buscam confiança só podem encontrar nele a confiança, pois ele é eterno e o seu refúgio perpassa todas as gerações. Já no Evangelho de Marcos 10, 17 a 31, nos mostra Jesus, do qual no texto da carta aos Hebreus 13, 8, é-nos dito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, o Filho de Deus eterno com o Pai e o Espírito Santo, agora humanado como um ser humano, como uma pessoa, porém sem pecado, entre os seres humanos, conforme o texto do Evangelho de hoje, respondendo à pergunta de um jovem rico de como poderia conseguir a vida eterna. No Salmo 90, a morte e brevidade da vida estão revelados. E esta revelação é como castigo pelo primeiro pecado no Éden, alcançando assim toda a humanidade e a criação, e as dificuldades diárias da vida por causa dessa sentença de Deus. A revelação dos versículos 9 e 10 do Salmo diz: acabam-se os nossos anos com um breve pensamento, e que os dias da nossa vida são de uns 70, 80 anos, sob muita canseira e aflições. E não há dúvidas que isto é realmente assim. Diante dessa situação, o pedido ao único que é refúgio de geração a geração não poderia ser outro senão: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Cientes da brevidade da vida por causa do pecado, como viver então nesta situação? Já no Éden, em Gênesis 3,15, Deus já mostrou o seu amor na promessa de enviar Jesus Cristo ao mundo como nosso único e suficiente Salvador. O cumprimento desta promessa está explícito no Evangelho de hoje, Marcos 10, 17 a 31, com a presença de Jesus em seu ministério, rumando para Jerusalém, rumando para a cruz. No pedido do salmista, no Salmo 90, que é nosso pedido também ao nosso Deus, para nos lembrar sempre da brevidade da vida e coração sábio, nos ajuda também o Salmo 111, 10, onde diz: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Fica então claro para nós todos que confiar no Senhor, respeitá-lo e viver conforme a sua santa vontade é grande sabedoria. A palavra de Deus nos dá sabedoria e entendimento para a nossa vida. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, conforme o Salmo 119, 105. Não podemos nos esquecer, pela revelação da Escritura, que é o Espírito Santo de Deus, conforme João 16, 8, que nos convence do pecado. Nos convence da justiça, que Cristo veio pagar o preço da nossa culpa e nos dar perdão, vida e salvação. E também é Ele que nos convence do juízo. Esse Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, com o Pai e o Filho, é quem, pela palavra e pelos sacramentos, batismo e santa ceia, nos chama, nos congrega,
nos ilumina e nos santifica como igreja de Cristo e nos conserva na fé verdadeira em Jesus Cristo para a vida eterna. No texto do Evangelho, de Marcos 10, 17 a 31, o jovem rico considera que, guardando a lei, por seu mérito, ele pode ser salvo, conforme o versículo 20. Notemos, porém, que Jesus fala com ele com amor, diz o texto no versículo 21. Porém, vemos que a opção do jovem foi pelas riquezas e não por andar, por confiar, por viver com Jesus. Tanto os judeus daquela época, como muitos hoje, em nossos dias, e especialmente, muito cuidado precisamos ter com uma teologia atual, com a ênfase na prosperidade, consideram as riquezas como uma marca do favor de Deus. E, dessa forma, também do poder de Deus para que dê condições a fazer boas obras que agradem a Deus, merecendo, assim, a salvação eterna. Isso é grande erro. Efésios 2, 8 e 9 é bem claro quando diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. As obras são frutos da fé, conforme a continuidade desse texto no versículo 10 do mesmo capítulo de Efésios 2. Não podemos nos esquecer do que diz em Romanos 1,17, o justo viverá por fé. E também, 1 João 1,7, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus, no Evangelho de hoje, no versículo 27, diz: para os seres humanos, isto é impossível. E o que é isso impossível? Salvar-se por esforço próprio, por suas obras. Mas para Deus, tudo é possível, ou seja, Ele providenciou a salvação eterna aos seres humanos, a todos nós. Também é Ele, que a Ele é possível, em relação às coisas necessárias do dia a dia das nossas vidas. Por isso, a nossa confiança total nele, conforme o Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ainda é importante lembrarmos que no versículo 28, o testemunho de Pedro é o que Deus quer de nós. E esse testemunho é: nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, diz Pedro. Sendo o dia 12 o dia das crianças, logo mais, no que tange a vida de cuidados com uma criança, devemos nos preocupar com as questões físicas, mentais e sociais das crianças. Mas, principalmente, é necessário que elas saibam como são poucos os dias de suas vidas nesse mundo, para que tenham um coração sábio. Por isso, logo ao nascer, levemos ao santo batismo. Ensinemos sempre sobre Jesus e a salvação. Ensinemos às crianças também a vida de serviço a Deus e também ao próximo em alegria e amor. Assim, durante toda a sua vida, elas também serão lembradas das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E também, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amigos no Salvador Jesus, que a nossa súplica sempre seja ao nosso Deus: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Deus nos abençoe em sua graça, em nome de Jesus. Amém.
nossa oração geral de hoje, nós queremos pedir que Deus nos conceda, então, um coração sábio à nossa súplica. Também que nos dê sempre alegria e oportunidade de compartilhar este evangelho da salvação. Também nós queremos nos lembrar das pessoas com várias necessidades e dificuldades de uma maneira geral e nos lembrar especialmente também de tempos de pandemia em que estamos. Não podemos nos esquecer também do Dia das Crianças e que Deus possa continuar abençoando a nossa casa, a nossa cidade, nosso estado, nosso país e o mundo afora também. E queremos de uma forma toda especial lembrar aqui a viagem da dona Jane e do Neymar, né, para visitar o pastor Cleverson e a Natália, né, lá no Mato Grosso. Que Deus possa continuar abençoando o ministério deste filho da casa, aqui de Cachoeirinha, tão longe lá desses filhos, né, ele e a esposa, e que possa abençoar a estada da dona Jane e seu Neymar e trazê-los com alegria de volta ao nosso convívio também. Não mais se esquecemos de alguma coisa ou de outra, mas Deus nos dá a oportunidade de pedirmos na oração do Pai Nosso todas as nossas necessidades para a vida e especialmente também que possamos viver amando a Ele e também ao nosso próximo. Oremos ao nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, a Tua misericórdia e graça nos alcançou e por isso nós temos conhecimento de tudo aquilo que Tu nos revelas em Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, para que nós, cientes da brevidade da nossa vida, não corramos atrás de outras coisas ou que nós tenhamos opções para longe de Ti. Assim como o texto do Evangelho nos mostrou daquele jovem. Mas que, Senhor, sempre estejamos unidos a Ti, na certeza do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão, e por isso, dá-nos um coração sábio a cada dia. Que a Tua palavra possa nos encher de alegria cada vez mais. A nossa confiança sempre fortalecida e o testemunho dessa Tua palavra, como Tu queres, nós possamos anunciar pelo mundo. Olha com Tua misericórdia e graça, especialmente para tempos difíceis de pandemia, para tantas pessoas nas suas necessidades de saúde, entre nós e pelo mundo afora, e recuperas de acordo com a Tua santa vontade. Mas se Tu levas pessoas desta vida para a vida eterna, consolas com a certeza da ressurreição e da vida eterna. Olha também com Tua misericórdia, graça e amor, para que o Teu Evangelho cada vez possa ser anunciado pelo mundo, assim como Tu queres, e que usa-nos, Senhor, como instrumentos Teus, e que possamos ter alegria de falar a respeito da salvação mediante a fé em Teu Filho Jesus. Para que mais pessoas, cientes da brevidade da vida, possam ser sábias para a salvação pela fé em Teu Filho Jesus. Bondoso Deus, abençoa a viagem e a estada dos nossos queridos, lá a dona Jane e o Neymar, junto com o Cleverson e a Natália, e aquela comunidade lá, e que possam voltar alegres e felizes para o nosso convívio aqui. Consola e conforta a todos que precisam pelo mundo de qualquer necessidade. Abençoa, Senhor, os nossos lares. Abençoa, Senhor, a nossa cidade. Abençoa, Senhor, o nosso estado. Abençoa, Senhor, o nosso país. E abençoa o mundo todo, para que cessem as guerras e possa haver o amor que Tu tanto queres, Senhor, e que a Tua palavra semeia pelo mundo. E que só através da sabedoria da união contigo, é possível expandir pelo mundo na ciência do amor a Ti e também do amor ao próximo. Fica conosco e abençoa-nos todos os dias de nossas vidas e, por fim, recebe-nos na bem-aventurança eterna. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, pedimos, agradecemos e louvamos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o momento sempre que agradecemos a todos que de uma maneira ou de outra colaboraram para que esse culto pudesse ser realizado. Que Deus continue a os abençoar. Fazemos sempre o convite para que você possa estar conosco novamente no próximo sábado, 19 horas e 15 minutos. E que já, desde o início do culto, compartilhe com outras pessoas para aproveitar. Ou se não, também que compartilhe após o culto para outras pessoas. Enfim, que essa mensagem possa ser compartilhada para que mais pessoas possam cada vez mais se fortalecerem na fé no Salvador Jesus e também testemunhar do Evangelho e, porventura, aqueles que não conhecem o Evangelho possam ter oportunidade também de ouvi-lo. Continuamos a convidá-lo para os momentos presenciais na nossa comunidade de São Paulo, Paraguai 37, Vila Fátima Cachoeirinha, com os nossos cultos presenciais, todos os sábados, 19 horas. Também para os nossos cultos presenciais no Parque Residencial Itacolomi, parada 79A, da faixa que vai para Taquara, com os cultos às 9 horas da manhã. E as atividades da congregação no avisos das comunidades, toda a programação também que já temos lá do mês de outubro. Não esquece também de algo muito importante, que é a palavra de Deus para as crianças, como lembramos na mensagem. E especialmente agora, dia 12, dia das crianças. Nós teremos um evento muito especial também, no dia 17, domingo, às 14 horas, domingo que vem, com um momento especial presencial aqui na congregação. Fica o convite já às crianças para virem ouvir a palavra e também se divertirem bastante aqui naquele dia e naquele momento, entre outras crianças, e ouvindo a mensagem também de Jesus, levando adiante essa mensagem para outras crianças. Mas ainda, uma semana antes, como estamos, não deixa de clicar lá no link para que as crianças possam ter também a sua mensagem online desse final de semana, como lá está. Deus possa abençoar a semana de todos e até mais termos a oportunidade de estarmos conectados para o nosso culto. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Acompanhamos o grupo Boa Nova, Estou alegre, e esta alegria é porque temos o perdão, a vida e a salvação. Deus nos abençoe. Amém. Essa música é muito conhecida e a gente quer convidar todos que cantem junto com a gente. Essa música tem o grupo 1 e o grupo 2, eu vou fazer o grupo 1, o Adrovano vai fazer o grupo 2, e assim a gente vai se dividindo, louvando a Deus em conjunto. Vamos lá? Cristo um dia me salvou e também me transformou, por isso agora alegre estou. Estou alegre. Estás alegre, Estou alegre. conta-me o porquê. Estou alegre. Porque estás alegre, isso eu quero já saber. Vou contar-lhe. Podes contar-me a razão de estar alegre assim. Cristo um dia me salvou E também me transformou, por isso agora alegre sou. Cristo um dia me salvou, também me transformou.